Muito bem, pessoal, vamos começar. Boa noite para todos, oficialmente. Já está rolando na tela de vocês aí a atividade que eu pedi para vocês fazerem para hoje. Não foi isso? Deve ter sido, né? Você pediu inserção muscular dos músculos, tudo mesmo? Pedi para vocês fazerem Não, eu pensei sim, esse ainda tá o, errado, mas isso é ruim mesmo, né? o exercício de lembrar. Esse foi Tá parte do doido. exercício de lembrar. Recordação, nostalgia danada. Recordação. O meu tá Exatamente. tudo no caderno. Que eu ficava tão doido pra fazer prova de anatomia que eu saí escrevendo tudo. Que as aulas que você mandar no slide tá tudo escrevido aqui. Tudo escrito. Isso Tudo é aqui no uma forma caderno. de Acho que tem umas estudar. 15 folhas só do muscular. Amarelar, mas ela vai estar aí. Vamos lá, pessoal. Então, do chute do futebol desse jogador aí, nesse caso, esse é um exemplo, na verdade, qualquer chute, né? E o movimento do chute do futebol, ele envolve diversos pontos específicos, né? Então, você tem um movimento que é do quadril, e na hora do chute você tem lá uma flexão do quadril da perna direita, uma extensão do quadril na perna esquerda, o joelho na hora do chute estende, né? Justamente o que caracteriza um chute, que é a extensão do joelho. Você tem uma leve dorsiflexão do tornozelo, no caso desse jogador aqui, para poder fazer o efeito na bola que ele estava querendo, né? E a gente também pode ver que o braço esquerdo dele faz uma adução, né? O braço dele abre na hora que ele chuta, que é um ato reflexo de equilíbrio. Para que o corpo fique mais equilibrado, a gente abre o braço contrário à perna que chuta. E isso também tem uma ativação muscular ali para abduzir o ombro. Então, basicamente, é isso que vocês tinham que tratar, né? Os músculos que fazem flexão do quadril, os músculos que fazem extensão do joelho, os músculos que fazem dorsiflexão do tornozelo, os músculos que fazem abdução do ombro ativamente, né? Todos eles estão ativos aí na hora que o jogador de futebol chuta. E a gente tem diversos músculos que fazem isso, né? Então, a gente tem para flexão do quadril o psoas e o reto femoral, a gente tem o quadríceps para estender o joelho, a gente tem o tibial anterior para dorsiflexionar o tornozelo, e a gente tem ali o deltoide e o supraespinhal para fazer a abdução do ombro. Então, O são meu eu pensei musculaturas que estão numa ativas. flexão plantar. No caso, tipo assim, quando Hum. ele estica aquele pé assim. Não na dorsiflexão. No que chuta tem uma dorsa. No que está apoiado no solo tem uma plante. Ele fica na pontinha. Se você colocar na perna esquerda, aí você pode colocar uma plante de flexão que realmente existe. A perna esquerda ela está em extensão, ela está com ele também estendido, extensão do quadril, extensão do joelho e plante de flexão. Aí você pode Que colocar doideira. Mas aqui tem a um pouco de ativação adução do também da quadril perna também, não que tem? fica no chão. Sim, não, mas assim, a verdade, a adução do quadril ele é passiva, né? Ela não é um movimento ativo. Tem uma adução da perna que está no solo, ou seja, da perna para que separe ali o movimento. O que tem na perna que chuta, no caso desse chute aí em específico, para que ele consiga bater a bola no canto esquerdo do goleiro, ele também consegue fazer ali uma pequena rotação externa do quadril. A perna dele roda para fora para poder fazer o que bata na bola com a parte interna do pé. Quando a gente chuta com a perna sem fazer rotação, a gente chuta de bico. Para chutar com a parte interna do pé, eu tenho que rodar o meu quadril externamente e aí chutar com a parte interna. Então também ali a gente pode falar que tem uma rotação externa do quadril direito que vai chutar a bola. E aí a gente tem a ativação do glúteo médio, que é um rotador externo, ou dos músculos do glúteo, como o obturatório, o quadrado femoral, o redondo, o quadrado femoral, desculpa, o obturador interno, o obturatório externo. Então você pode colocar, se você colocar que tem uma rotação externa no quadril, beleza. A adução, Fernando, eu vejo nesse movimento, ela é mais passiva. Eu acho que ele força mais para uma rotação do que para uma adução. E aí a perna que está da esquerda afastando da direita, né? Para poder se apoiar e equilibrar no solo.
Mas dá para perceber que realmente tem um afastamento das duas pernas ali, né? Que pode sugerir uma adução. Nesse movimento aí é mais por causa da rotação externa, para bater com a parte interna do pé, do que uma adução propriamente dita, né? Ah, eu coloquei adução. Que tem uma adução não, tá? Beleza, agora eu entendi. E da Beleza. coluna tem um pouco de É esse rotação? exercício que eu quero que vocês façam. Hein? Passam agora a coluna. Isso. Tem. A coluna tem um pouco de rotação, sim. Ela roda para o lado direito, para o lado que chuta. Ah, Da coluna também ali, oblíquo, né? Oblíquo interno do lado que rota e oblíquo externo do lado que não rota. Do lado que contrário, né? Então, para entendi. fazer esse exercício, na verdade, quando eu peço para vocês fazerem esse exercício, eu não estou nem avaliando se vai estar muito certo ou muito errado. É só para vocês fazerem, olhar e pensar o que está acontecendo. O que está acontecendo com o quadril dele, o que está acontecendo com o joelho, o que está acontecendo com o tornozelo. Então a gente tem ali esse exercício do olhar mesmo. A gente fala do olhômetro. É treinar o olhômetro. E a partir do olhômetro que você vai partir para entender a sequência de anatomia, para poder lembrar hoje um pouco mais de força, né? Quais são os parâmetros que vão alterar a força muscular. Então, mas tudo parte de observação. E esse que era o intuito que eu tinha com vocês fazerem essa análise desse movimento. Alguém tem mais alguma? Alguém colocou mais alguma coisa que eu não falei aqui? Adução e abdução do ombro só falou, né? Adução. Não? Sim. Flexão e extensão de cotovelo também tem? Tem a abdução do ombro que não chuta, né? Isso. Pouca, eu não consegui ver uma flexão aqui, É não. porque, tipo assim, Flexão de cotovelo porque eu aqui. não coloquei pra assistir a aula de novo, eu coloquei lá na imagem. Aí como a imagem tava. Depois que ele chuta, né? Isso. Porque como a imagem tava Depois que ele parada, chuta. Depois que ele chuta, ele tá. Aham. Depois que ele chuta, aí tem a flexão. Mas na hora que chuta, não. O braço dele tá abduzido, o cotovelo tá estendido. Dos dois braços, né? O cotovelo estendido. entendi. Beleza. Tudo bem. Bom exercício aí para vocês treinarem a observação. E hoje a gente vai continuar falando de biomecânica muscular, hoje a gente vai falar de força. Que a força esteja com vocês hoje, né? Hoje e amanhã. Amanhã a gente vai continuar falando de força também. Força muscular, pessoal. Conceito de força muscular. Conceito de força muscular é simples. Capacidade de exercer tensão contra uma resistência. Você pode vencer a resistência, você pode sustentar essa resistência, ou você pode ceder à resistência. E mesmo assim estar fazendo força. Então, nesse caso aí, a resistência estaria na mão desse sujeito que está fazendo a flexão de cotovelo. Então, quando ele faz força para flexionar o cotovelo, ele está vencendo a resistência. Se ele estivesse fazendo força para flexionar o cotovelo e parasse em determinado momento, ele estaria mantendo a força igual a que a resistência está oferecendo. E na volta, se ele está fazendo força para não deixar o braço voltar, ele também está fazendo força cedendo a resistência. Então dá para fazer força de três quando o músculo contrai ativamente, quando o músculo se alonga também é possível fazer força e quando ele mantém a mesmo ele sem mudar de posição, que tem a ver com as contrações musculares. Lembrando que toda coluna ela vai fazer uma movimentação de determinado osso, né? Num determinado sentido, determinada duração, determinada magnitude, que vai fazer com que os tendões inseridos nos ossos acabem tracionando o osso. Então, a contração é uma tração de um osso. Você pode perceber aqui que na hora que você contrai, na hora que você contrai o bíceps braquial, que é esse músculo da parte anterior do braço, você tem a tração dos ossos do antebraço. No caso aqui, ele traciona o rádio, que acaba trazendo a una junto. Ou seja, aí de um tendão
enquanto o outro tendão não se movimenta ou se movimenta muito pouco. A gente até caracteriza isso como a origem, né, aquele que não se movimenta, e a inserção como aquele que está ligado ao osso que se movimenta. Então, a gente tinha falado nas últimas aulas com relação à contração muscular, só para a gente relembrar este ponto. E o músculo, pessoal, ele tem várias partes diferentes. Ele tem desde o seu ventre muscular, passando pelos seus fascículos, as suas fibras musculares, as suas miofibrilas. Dentro das miofibrilas, nós temos lá os sarcômeros, os túbulos T, o retículo sarcoplasmático, todas as partes do sistema muscular que vocês já estudaram em anatomia e em fisiologia. Então, a gente está aprofundando hoje na parte da força muscular, contração muscular. A gente tem basicamente três tipos de contração muscular. A gente tem a contração reflexa, que é quando isso aí está acontecendo, um objeto inesperado vem na sua reação e você reflexamente acaba contraindo um ou mais músculos. Então, isso é uma contração que é involuntária. Você não precisa pensar para isso acontecer, o seu corpo está, de certa forma, ali instigando o instinto de sobrevivência dele. Então, a contração reflexa é uma. E a gente também tem as contrações tônicas e fásicas. Contração tônica e fásica, ela está dentro ali de uma ação que tem a ver parte voluntária e parte até mesmo involuntária. Mas a maioria das ações tônicas e fásicas são voluntárias. E a gente estuda mais elas dentro da biomecânica porque a gente está tratando de movimentos voluntários aqui. Não cabe eu ficar aqui mostrando para vocês atos reflexos que não vão influenciar o movimento. Mas no caso de exercícios físicos, as ações tônicas e fásicas são importantes para a gente pensar e aprender aqui nesse caso. Uma ação tônica. A ação tônica é aquela que está ligada com o tônus muscular. O que é o tônus muscular? É a capacidade que o músculo tem. O local poderia ser esse que eu vou estabelecer na coluna. Olha só essa imagem de cima, essa praticante aqui fazendo esse exercício de rotação da coluna aqui em cima. Ela está fazendo a rotação para um lado e para o outro, mas tem um determinado ponto da coluna dela e até mesmo um determinado ponto dos membros inferiores se move em flexão e extensão. Você pode perceber aqui que a coluna ela se mantém em determinado, se mantém fletido nesse determinado ponto. Então, para manter essas contrações, eu preciso de uma ação tônica. Manter o tônus. A maior parte da contração tônica acontece quando a gente está, por exemplo, em repouso. Nesse exato momento, se você está sentado, por mais que a sua musculatura, dependendo do jeito que você senta, ela não está ativada, como, por exemplo, os músculos que fazem extensão da coluna, porque quando você senta, você vai escorregando na cadeira, né? Quando você escorrega na cadeira, os músculos que fazem extensão não estão ativos, né? Mas se você senta melhorzinho isso, aliás, você deve ter melhorado até a sua posição da coluna aí um pouquinho, do jeito que você estava sentado. E aí você vai começar a ativar os músculos que fazem a extensão da coluna, eles vão permanecer ativos para te deixar nessa posição sentada da maneira melhor. E isso é manter o tônus. Você não precisa pensar que tem a postura sentada de uma maneira ótima. Isso já leva a uma necessidade de uma ação tônica dos músculos profundos que estão ligados à coluna para manter ela em extensão. De contração muscular que vai envolver estabilização de determinado local, como eu falei, o exemplo agora da coluna vertebral. Diferente dos contrações fásicas. Fásica já vem de fases, quer dizer, eu tenho fases do movimento que eu exijo determinado de contração. Quais são as fases de um movimento que a gente tem determinado tipo de contração? A gente tem, por exemplo, movimento de fase na fase concêntrica. Na fase concêntrica, eu tenho uma aproximação
das proteínas musculares, ou seja, o músculo diminui de tamanho para gerar tração muscular nesse ponto. Enquanto na excêntrica eu tenho um afastamento das proteínas musculares que vai gerar um alongamento desse músculo. O fásico ele tem a ver com fases. E os fásicos, todos eles são voluntários. Você precisa pensar para poder fazer, por exemplo, um chute como essa praticante que está fazendo aqui embaixo. Eu quero fazer essa joelhada aqui que eu estou treinando para dar joelhada. Fazendo um Muay Thai. Eu tenho que fazer flexão do quadril. Eu pensei nisso, eu vou executar isso. Para isso eu vou ter uma fase concêntrica na hora de levar o joelho e uma fase excêntrica na hora de descer. Então tem fases. É uma contração voluntária que exige essas fases. Então isso é uma contração fásica. Dentro da contração fásica, a gente tem, como eu falei, as contrações agonistas e as contrações, excêntrica e concêntrica. Mas o mesmo músculo, pessoal, ele pode, por exemplo, exercer diversas funções diferentes, tanto tônicas quanto fásicas. Ou até músculos que são próximos aos outros podem também exercer essas funções tônicas e fásicas relacionadas. Vou dar um exemplo para você dos seus músculos do abdômen. Então, a gente tem aqui nessa imagem da esquerda, ó, reto abdominal. Aqui, do lado esquerdo da imagem, eu tenho o oblíquo interno do abdômen. Aqui na região lateral, eu tenho o oblíquo externo do abdômen. E se eu olhar mais profundamente, eu vou encontrar o músculo transverso do abdômen. Então, eu tenho 4 músculos na região abdominal. Aquele mais superficial, que é o oblíquo, que são os oblíquos externos e o reto abdominal. E os mais internos e profundos, que são o oblíquo interno e o transverso abdominal. Os músculos abdominais, gente, eles têm inserções nas costelas, eles têm inserções no quadril. Mas, ao mesmo tempo, eles se interligam. Eles têm um inserindo-se no outro por meio das fáscias musculares. Então, existe uma inserção em ossos dos músculos abdominais, mas também há integração entre eles. Um se insere no outro. O transverso do abdômen, que é o músculo mais profundo, ele tem uma característica de contração mais tônica. Ou seja, muitas vezes involuntária, que depende de se manter o tônus para estabilizar a coluna. Já os oblíquos externos, o oblíquo externo e o reto abdominal, eles são mais fásicos. Eles estão mais ativos quando você faz flexão da coluna e quando você faz rotação da coluna, ou faz inclinação da coluna também. Quando eu faço um movimento, eu exijo a contração desses músculos mais superficiais. Mas, ao mesmo tempo que eu exijo a contração dos músculos superficiais, de maneira fásica, eu também exijo uma contração tônica dos músculos mais profundos. Então, isso é uma integração muscular. E o nosso corpo funciona de maneira totalmente integrada. Por mais que a gente aprenda que existe contração do reto abdominal ao fazer flexão da coluna, e isso é verdade, mas, na verdade, não é só isso que está acontecendo. Ao mesmo tempo, tem que haver uma contração tônica do transverso da abdômen acontecer. Então, por mais que a gente aprenda que tem uma ação do deltoide anterior para abduzir o ombro, ou para flexionar o ombro, eu também entendo que tem músculos do manguito rotator, que são músculos mais profundos, que estão ligados com a estabilização, que tem que estar ativos de maneira tônica, enquanto os deltoides estão ativos de maneira fásica. Então, a gente tem essas duas características musculares na hora que a gente fala de contrações. Vou pegar o exemplo das contrações fásicas aí de concêntrica e excêntrica braquial. Eu tenho contração do bíceps para gerar a flexão do cotovelo na fase concêntrica. Mas eu preciso manter estável na hora de fazer a flexão. Então, eu tenho músculos do ombro que estão ativos de maneira tônica para manter meu ombro estável e deixar eu flexionar o cotovelo. Então, as contrações fásicas têm a ver com as fases, ações totalmente voluntárias. As contrações tônicas, elas podem ter parte involuntária para manter a estabilização de determinado local.
E aí, além das contrações excêntricas e concêntricas, a gente também tem a contração isométrica de maneira fásica, porque na hora da contração isométrica eu tenho a aproximação das proteínas musculares de maneira voluntária. Eu quero fazer a contração isométrica, eu quero manter a bola parada nessa posição. E para isso, eu preciso contrair o meu bíceps. Então, na flexão do cotovelo, nesse caso, é a fase concêntrica. Eu tenho a proteínas musculares, eu tenho uma alteração do comprimento muscular, diminui o comprimento muscular nesse caso aqui. Na extensão, eu tenho um afastamento das proteínas musculares e eu tenho um maior comprimento muscular comparado com a. Na fase da contração isométrica, eu já não tenho esse padrão. Na contração isométrica, eu tenho uma diminuição das proteínas musculares, aumento dos componentes elásticos, eu vou chamar o componente elástico para você agora de tendão, tá? Eu tenho uma manutenção desse tendão se aproximando um do outro. Então, no caso da flexão de cotovelo, eu estou tracionando o rádio, trazendo o rádio para cima. Eu tenho uma aproximação do tendão que está no rádio em direção ao tendão que está lá no úmero e lá na escápula. Ou seja, eu tenho uma aproximação dos tendões. E isso vai gerar uma diminuição do espaço entre as proteínas musculares, actina e miosina, né, componente contrátil, e eu vou manter essa contração em determinado ponto. Então, nessa contração isométrica, eu tenho ali os elementos elásticos, de certa forma, estirados, enquanto os sarcômeros do músculo esquelético, né, as proteínas musculares, estão ali diminuídos, estão aproximados. Diminuídos não, estão aproximados. E essa é uma característica das contrações que nós temos. A gente sempre exige, em determinado ponto, uma contração isotônica, mas em algum lugar do corpo, integradamente, tem alguma contração isométrica acontecendo. E essas contrações, esses tipos de contração, e toda a forma como a gente ou relaciona essas contrações com a resistência, com a carga que a gente tem que vencer, ela é afetada por diversos fatores. Por isso que diversos fatores afetam a força muscular. Se a força é a capacidade que eu tenho de vencer, igualar ou ceder a resistência de maneira controlada, para eu manter uma contração excêntrica, isométrica, seja ela ou manter uma contração fásica ou manter uma contração tônica, vários fatores vão afetar essa minha. E na aula de hoje a gente vai tratar justamente sobre esses fatores, o número de fibras musculares, os números de elementos, e quanto mais actina e miosina tiver, quanto maior for o músculo, mais capacidade ele vai, maior for o músculo, mais capacidade de força ele vai ter. Então, o músculo hipertrofiado tem mais capacidade de força que o músculo atrofiado. A disposição das fibras também influencia na força. São diversos fatores que influenciam na força. Vamos falar de 10. 10 fatores que influenciam na força. Tá aparecendo aquele vídeo de YouTube que você fala, aquele vídeo do Instagram, né? 10 fatos que alteram a sua vida. 10 curiosidades que você nunca sabia. Então agora você está mais ou menos na ideia do Instagram aqui. 10 fatos que influenciam a força muscular. Vamos falar desses 10. Vamos ver se dá tempo de falar de todos hoje. São 10, já acaba amanhã. Tem problema não, tá? Alguma dúvida sobre contração métrica, contração excêntrica, contração concêntrica, contração fásica, contração tônica? Sim ou não? Não, assim. Acho que eu consegui entender direitinho. Tá de boa. Muito obrigado. Alguém tem? A internet minha parou de dar figurinha aí? Tá rolando direitinho?
Espera você fazer umas caretas aí, você vai ver. Isso é o que mais tem, careta que não falta. Vamos lá, 10 fatos que influenciam a força, 10 fatores que estão aí listados, né? A gente vai falar de todos eles, as relações, o ângulo de inserção, os ciclos, alongamentos e encurtamentos, a penação, o resultado eletromecânico, tipo e tamanho da fibra, frição ou a fraqueza muscular. Então vamos começar pelo primeiro, né? Porque a gente é muito inteligente. A gente é muito inteligente, a gente começa do começo. O primeiro fato, né? O primeiro fator que vai levar a alterar a sua força, ou pelo menos entender como sua força é a relação força proporcional entre força e velocidade. Mas vamos tentar entender realmente a inversamente proporcional em todos os pontos. Essa figura, gente, é uma figura bem clássica da cinesiologia e da biomecânica. Essa figura demonstra essa relação que há entre a velocidade de encurtamento muscular na contração excêntrica, na ação excêntrica, e a velocidade de alongamento na ação excêntrica. Então, o que a gente tem aqui? Uma velocidade máxima de encurtamento da ação concêntrica e uma velocidade máxima de alongamento da ação excêntrica, e no meio aqui a gente tem a ação isométrica. O que diz essa figura? Olha só pela imagem, você vai perceber. Quanto mais alto aqui, a gente pode perceber que a força vai aumentando, né? Por isso que tem uma seta para a força para cima aqui. E aqui, ó, eu tenho uma relação da velocidade. Aqui a gente pode perceber que a velocidade também vai aumentando para cá e aumentando para cá. Quando eu falo da contração ou da ação excêntrica, vou falar só desta parte aqui, ó, dessa parte da figura, eu posso perceber o quê? Ó? Quanto maior a velocidade de alongamento, maior é a força. Então, eu tenho uma relação direta para a ação excêntrica. Eu tenho um aumento da velocidade ligado com o aumento da força. A força está aumentando, a velocidade da ação excêntrica também. Quer dizer o quê? Para eu executar uma ação excêntrica, quanto mais rápido, eu tendo a produzir mais força. Essa é a primeira coisa que você tem que perceber aí. Para a ação excêntrica, quanto mais rápido eu fizer o movimento, maior a força da ação excêntrica acontecerá. Quando eu venho para o meio da figura, eu estou percebendo aqui a ação isométrica. Isométrica aqui, ó, ela tem um ponto específico onde ela tem uma força melhor e ela é articular. Então, não tem movimento articular, não tem velocidade para a força isométrica. Então, eu tenho uma capacidade de... O que eu posso perceber aqui, ó, que a minha capacidade de gerar força isométrica é menor que a minha capacidade de gerar força excêntrica. Só que aqui não tem velocidade nenhuma. Existe um ponto que eu vou atingir aqui, atividade máxima isométrica, sem alterar a velocidade. É por isso que é meio da figura. Quando eu venho para o lado mais claro da figura, eu vou recortar aqui para vocês verem melhor, né, que da força concêntrica, da ação concêntrica, o que eu posso perceber? Ó, a velocidade vai aumentando e a força vai diminuindo. Então, para a ação concêntrica, a relação força e velocidade é inversamente proporcional. Quanto menor for a força, assim, quanto a força está grande aqui, ó. Força grande, velocidade baixa. Tá vendo? Força bem pequena, velocidade alta. Então, eu posso dizer que para ponto eu tenho ali uma ação, uma velocidade menor para uma força maior e vice-versa. Por que acontece isso? Por que na ação excêntrica acontece
o contrário da ação concêntrica. Por que na ação excêntrica eu tenho menos força e mais velocidade? Vou te dar um exemplo. Pensa aí num dia que você carrega, um exemplo para mim, de uma coisa pesada que você carregou. Algum dia, qualquer dia. Assim, tá pesado pra caramba aquele negócio. Tá travando aí, Anselmo. A última frase que o senhor falou Não e tá travando. travou? Travou. Minha pergunta foi: você me dará um exemplo de algum dia que carregaram uma coisa muito pesada na vida? Qualquer exemplo de qualquer dia, mas uma coisa mais pesada que você já carregou. O saco de cimento é pesado, pai. Ô doido. É, um saco de cimento é bem pesado. Um saco de cimento de 20 quilos ali não é mole, não. Se a gente fosse Daqui de pegar esse 50 saco quilos. que a Fernanda falou, e a gente fosse elevar ele, tirar ele do chão e colocar ele em cima, você ia fazer rapidinho ou você ia demorar um pouquinho até chegar na cabeça fazendo uma força danada? Ia demorar um bocadinho. Por que é demorar um bocadinho? Porque você precisa fazer uma ação concêntrica de uma série de músculos para tirar o saco de cimento do chão até chegar na sua cabeça. E como eu mostrei aqui, ó, na ação concêntrica, quanto mais força você faz, menos velocidade o movimento tem. Por que isso acontece? Porque quando você faz muita força, resistência muito grande, você tem que ter uma ligações entre a quitina e miosina de um monte de fibras, uma quantidade muito grande. E que para essas conexões acontecerem em todas as fibras, ou quase todas as fibras musculares dos seus músculos que estão sendo acionados, você precisa de tempo. Você precisa de um tempo maior para que as fibras vão se conectando, para que a actina e a miosina vão se conectando, se acoplando e gerando contração. Então, isso aumenta o tempo da contração. Se aumenta o tempo da contração, ela fica mais devagar, demora mais tempo, o tempo está aumentado. Então, para um caso que você tem uma carga muito alta, você tem que fazer uma força muito alta para vencer aquela resistência. Isso exige tempo para que as actinas e as miosinas das milhares de fibras musculares do seu corpo se conectem e deslizem. Coisa que a gente precisa fazer quando está com uma carga leve. Vamos fazer de conta que aquele saco de cimento esvaziou. Agora ficou só o saco mesmo, não tem o cimento. Só o saco. É levinho, rapidinho eu coloco ele na minha cabeça. E para gerar esse movimento rápido, eu não preciso de todas as fibras musculares se conectando. Só algumas já são suficientes. Ou seja, rapidinho já conecta essas pouquinhas para poder colocar o braço o saco em cima da cabeça. Ou seja, quanto maior a força que tem que exercer, mais tempo demora para conectar as fibras musculares. Então, quanto mais força concêntrica, menor velocidade de movimento. Ao mesmo tempo, quando você precisa de menos força, você pode fazer mais rápido, porque você não precisa fazer tantas conexões entre actina e miosina nos seus músculos, em todos os sarcômeros dos seus músculos. E aí acaba sendo mais rápido. E aí você tem uma relação inversa nesse ponto. Beleza, pessoal? Então é isso que está dizendo o gráfico quando eu falo que eu tenho uma força grande e uma velocidade baixa, ou que eu tenho uma velocidade alta e uma força baixa. É isso que demonstra a relação entre força e velocidade, nesse caso aqui da força concêntrica, né? Da ação concêntrica que a gente estava comentando. Um segundo ponto que altera a força muscular é a temperatura. A temperatura do seu corpo altera a capacidade de produção de fazer força.
Por quê? A temperatura aumentada, ou a temperatura alterada, altera o ponto da relação de força e da força-velocidade. Olha essa figura aí, ó. Em azul está a temperatura do seu corpo normal. Você pode perceber que você tem uma produção de força com velocidade baixa, ou você tem uma produção de força de menos força, né, de pouca força, para velocidades altas, a gente explicou antes. Mas aqui em vermelho, você pode ver que a temperatura corporal, quando está mais alta, a força ela tem maior magnitude, bem como a velocidade também. Pô, mas por que que a temperatura corporal aumenta a capacidade de produzir força aqui e pode deslocar essa curva de força-velocidade aqui para cima? Por que que isso acontece? Bem, a gente tem quando a temperatura do nosso corpo aumenta, gente, e eu estou falando agora não só do corpo, mas também dos músculos e principalmente dos músculos, porque eu estou falando de biomecânica muscular, né? A temperatura muscular aumentada, ela aumenta velocidade de disparo neural, ou seja, tem mais ativação neural acontecendo, essa velocidade acontecendo aqui dos potenciais de ação que a gente tem aqui gerados pelos neurônios para gerar contração muscular de mais rápido. A gente tem o metabolismo mais rápido, todo aquilo que você estudar em fisiologia lá do metabolismo aeróbio, anaeróbio, acontece de maneira mais rápida, né? Tanto a glicogênio, quanto a cadeia transportadora de elétrons, quanto a beta-oxidação, ou até mesmo a ação do sistema de foscreatina, da PPC. O suprimento de oxigênio é mais rápido, eu tenho mais oxigênio, porque isso vai gerar um aumento da velocidade da circulação sanguínea. Eu também consigo remover mais rapidamente produtos residuais, como o lactato, por exemplo. Então, o aumento da temperatura do corpo e o aumento da temperatura muscular acaba aumentando a força por causa dessa alteração dessas velocidades. E essa alteração de velocidade, gente, mais capacidade de gerar força. Ou seja, se eu tenho mais força, eu posso gerar movimentos carregando mais sobrecarga. Mas quando eu tenho uma necessidade de produzir menos força, eu posso com certeza produzir movimentos mais velozes. Então, ou seja, eu tenho uma capacidade grande de gerar força, mas eu também tenho uma capacidade aumentada e maior de gerar velocidade. Então, esse fator, gente, mostrando que a temperatura corporal e principalmente a temperatura muscular aumentada afetam a força, é mais um motivo para eu aquecer, para eu fazer um aquecimento antes de fazer um treinamento. Seja aí um treinamento voltado para a força, seja um treinamento voltado para a velocidade. Vou tomar uma aguinha aqui. Essa imagem da esquerda aí, ó, vocês estão vendo uma foto utilizando uma câmera de termografia que mostra aqui ó, que quanto mais próximo do vermelho, mais quente está aquela região muscular. Então aqui é a foto dos músculos que estão posicionados ali, né, os adutores, os músculos do quadríceps, mais aumentada na região dos músculos do quadríceps e um pouco menos aumentada ou mais baixa, né, aqui no capacidade maior de gerar força do que os adutores. Neste lado dessa forma, ok? Então, se eu vou fazer uma atividade para o quadríceps, beleza, ele está com uma capacidade aumentada. Mas se por acaso, na minha atividade, envolver a ativação muscular de adutores, eu deveria fazer uma atividade específica de adutores para poder aquecer ele e gerar todos aqueles benefícios do aumento. Então, eu tenho ali uma alteração dessa curva força-velocidade por causa do aumento da temperatura. Terceiro ponto, já falei dois, hein? Já falei relação força-velocidade e já falei temperatura. Terceiro, relação força-comprimento. Relação força-comprimento, o comprimento é de quem? Eu estou falando aqui comprimento do músculo, tá, pessoal? Então,
existe uma relação entre a produção de força do músculo e o comprimento dele, o tamanho desse músculo. E esta figura, também uma figura clássica aqui da literatura, fala o seguinte, ó, que existe um determinado ponto aonde eu tenho maior produção de força aqui, ó. A setinha está mostrando justamente isso. Existe um determinado ponto que eu tenho maior produção de força. E qual que é esse ponto? É o ponto onde o músculo não está encurtado nem estirado excessivamente. Então está mostrando aqui o seguinte, ó. Este é o comprimento do sarcômero, o percentual do comprimento do sarcômero. Então, um sarcômero, quando ele está ou um pouquinho diminuído, né? Um pouquinho contraído, ou um pouquinho estirado, pouquinha coisa que o 100% aqui é ele em repouso, normal. Então, um pouquinho abaixo desse 100%, um pouquinho acima desse 100%, eu tenho uma capacidade ótima de produzir força. Agora, se eu tenho o comprimento do sarcômero muito curto, e esse comprimento muito curto é um encurtamento do músculo, e cada vez mais ele vai ficando mais curto, o que acontece com a força? Ela vai diminuindo. Quando eu chego, por exemplo, em 60% do comprimento do sarcômero, eu tenho uma incapacidade de gerar tensão, de gerar força. Ao mesmo tempo, se eu tenho um sarcômero muito alongado, muito estirado, e quanto mais eu vou estirando esse sarcômero, menos força eu vou produzindo. Olha como vai aumentando aqui o estiramento do sarcômero, e a força vai, ó, caindo. Então aqui eu tenho na figura um tamanho de sarcômero normal. Aqui você pode perceber que o número é menor porque o sarcômero está encurtado. E aqui você pode perceber que o número é maior porque o sarcômero está estirado. Então eu tenho um comprimento normal ali de 2,2 micrômetros. O que essa relação está me dizendo? Que existe um ponto ótimo de contração. Ele não é nem quando o músculo está encurtado e nem quando o músculo está extremamente estirado. Ele pode estar um pouquinho encurtado? Pode. Ele pode estar um pouquinho estirado? Também pode. Mas não aumentar demais esse encurtamento e nem aumentar demais esse estiramento. Então, se eu pegar o tamanho do músculo normal aqui, ó, o que eu posso perceber? Ó, que eu tenho as actinas, que estão marcadas com essa linha preta, e as miosinas, que estão marcadas aqui em cima, você pode perceber aqui, ó, que tem cabeças da miosina que estão sobre a actina, mas tem cabeças da miosina que não estão sobre a actina quando estão com o músculo normal. Então aqui o músculo está em repouso. O músculo em repouso, você tem cabeças da actina que estão prestes a encontrar com a miosina, cabeça da miosina, desculpa, estão prestes a encontrar com a actina, mas tem, ó, cabeças da miosina que não. Estão soltas ali, tudo bem, isso não é um problema. Quando eu tenho um músculo encurtado, olha o que acontece, ó. Elas já ficam aqui, ó, prestes a encontrar com a actina. Todas elas. E quando eu tenho um músculo estirado ou alongado excessivamente, que a gente fala, você pode perceber que há uma separação, ó. Aqui estão as cabeças da miosina e só aqui está a actina. Então, na hora que o meu músculo ele acaba ficando encurtado ou alongado demais, ele vai perdendo essa proporção. Eita. Então, olha só. Vou botar para mim na câmera aqui com a minha mão. Ó. Então, um comprimento normal seria com o músculo dessa forma, considerando que aqui está a miosina. Vou colocar aqui o meu dedo para baixo para mostrar que isso aqui é a miosina. E aqui embaixo a actina. Então, aqui eu tenho um comprimento normal. Se eu encurto o músculo, todas as cabeças da miosina ficam aqui. Isso dificulta o quê? A capacidade que a miosina tem de puxar a actina. Como ela já está aqui embaixo, ela não consegue puxar muito, ela não consegue deslizar muito na actina. Ou seja, baixa a capacidade de deslizamento, baixa a capacidade de contração.
Quando eu tenho um músculo estirado ou excessivamente alongado, até para encontrar a actina é difícil. Então ele fica buscando a actina, mas não consegue encontrar. Ou seja, não consegue deslizar. Ou seja, não consegue contrair. Então, um músculo excessivamente alongado ali, ó, ele também não consegue ter boa capacidade de contrátil. Já quando ele está no ponto normal, ele consegue conectar e puxar. Conectar e puxar. Que é isso que a miosina tem que fazer, tracionar a actina para poder gerar contração muscular. E é exatamente isso que diz essa relação. E diz a relação entre a força e o comprimento muscular. Você não tem que ter um músculo nem encurtado e nem alongado excessivamente. O encurtamento é um problema muscular, é um problema que a gente costuma, inclusive, avaliar e diagnosticar para quando as pessoas vão fazer um esporte. Né? E a gente entende que o encurtamento é um problema para a força muscular. Ele pode, por exemplo, contribuir para gerar dor, porque ele pode causar alterações posturais, e isso pode gerar uma dor. Né? Mas no caso do desempenho atlético, então, para um jogador de futebol, de basquete, de vôlei, o encurtamento causa menos capacidade de gerar força. Então, isso já é um problema. Todo esporte precisa de força, em maior ou menor grau, mas precisa. O que a gente tem que ter cuidado é com os critérios de avaliação. Imagine que você, algum dia na sua vida, ouviu falar, ou já viu alguém fazendo, ou mesmo você já fez, um alongamento como esse da esquerda aqui. Também já deve ter visto alguém fazer esse alongamento da direita aqui. Olhando para esses dois alongamentos aí, pessoal, qual dos dois vocês acham que está melhor aí? Qual dos dois é um alongamento mais bem feito? Aquele que está tracionando melhor o músculo, alongando melhor? Qual desses você acha que está aí mais adequado? Parece que é a segunda imagem, no caso, da direita. Aqui é a direita. Da direita? Uhum. E aí? E aí, Zé? E aí, Brenda? E aí, Eric? O que vocês acham? É da direita ou da esquerda? Qual é o mais adequado ali? Eu acho que é a segunda imagem. Matheus também acha que é a segunda. Mas qual que a gente mais vê? A primeira ou a segunda? A primeira, que a gente tem a impressão A que tá primeira. esticando mais. Uhum. Só que não tá esticando, igual o caso ali, se o foco for a perna, ele tá esticando ali mais o quadril e a coluna do que só a perna. E tem academia Uhum. que eles colocam até uma cordinha pra pessoa conseguir esticar ainda mais a Sim. perna e segurar, assim, pra ter mais equilíbrio. E exatamente. Põe a cordinha lá. Então vamos partir da análise cinesiológica. Olha o olhômetro. Observação. Que movimento está acontecendo na imagem da direita? Essa imagem que você falou aqui que está mais adequada. Qual que é o movimento que está acontecendo aqui? Extensão de joelho, extensão do quadril? Isso. O joelho está estendido e o quadril está flexionado. Isso Flexão no mesmo. quadril. Hum, ok. E aqui na esquerda? Flexão de quadril, extensão do joelho, flexão da coluna e Isso. extensão do cotovelo e do E o ombro também ombro? parece. Isso. Não, o ombro é flexão. Quando o ombro vem para frente, o ombro está Flexão? flexionado. Isso. Ah, tá para trás a extensão. Para trás é a extensão. Entendi. Então tem movimentos diferentes. Essa é a primeira coisa, né? Vou perceber aqui. Mas para que é feito esse alongamento classicamente? Você que já fez alguma vez, fez para quê? Queria alongar o quê? Posterior. Posterior.
posterior da coxa. Pelo menos era falado assim, né? Alongamento do posterior. E para alongar o posterior, eu preciso fazer o quê? O posterior de coxa. O movimento que o flexor da coxa faz. O flexor do quadril faz, né? Então, quando eu faço uma flexão do quadril, os músculos que fazem extensão do quadril, eles flexionam, eles alongam. Porque eu tenho uma contração dos músculos dessa região e uma extensão, né, um aumento do comprimento dos músculos antagonistas a ele. Então eu tenho um alongamento aqui, ó, nesse momento aqui, esse que eu estou alongando. O aumento do alongamento do isquiosural, o alongamento do glúteo e um alongamento aqui dos músculos da coluna, por exemplo, que eu tenho flexão da coluna. Qual é o problema dessa imagem aqui, ó? Primeiro, ele começa a fazer movimentos acessórios, não são muito legais. Tipo, fazer retroversão do quadril, fazer essa flexão exagerada da coluna. Isso é uma coisa que não é muito legal, não só para o músculo, mas também para a articulação e também para a inervação que passa pelo local. E no caso, se eu quiser, por exemplo, o que a gente está querendo aqui, o nível normal de um músculo flexor, acontece uma flexão do quadril, é manter a posição em 90 graus. Então, quando a pessoa faz um teste como esse e mantém o quadril flexionado a 90 graus, é o nível ótimo. O nível ótimo para poder manter o alongamento. Não precisa passar disso. Porque passando disso, eu já vou estar alongando o meu isquiosural excessivamente. E aí eu vou cair no problema de querer ficar alongando o meu músculo excessivamente. O ideal é fazer o quê? Manter um alongamento que para ele é normal. E um alongamento normal para o isquiosural é manter o seu quadril flexionado em 90 graus. Nem precisa ser 90, pode ser 80. De 80 a 90 graus, a gente já tem ali um alongamento normal. Então, se você consegue fazer isso, como na imagem da direita, beleza. Não precisa ficar se esforçando mais do que isso para poder alongar o isquiosural. Ah, Cé, mas eu não sinto nada. Eu sou tão bom nisso aqui que eu não sinto. Eu tenho que fazer isso aqui para sentir. Quem disse que você tem que sentir alguma coisa para fazer esse alongamento aqui? Você não é atleta. Se o cara fosse atleta Nossa, de também já ginástica, eu era. até veria uma. Oi? Na hora que sentir também já era, né? Pois é. Se você fosse atleta de ginástica, se fosse para a Olimpíada, eu até deveria. Pô, é verdade. Tem umas duas aleluias aqui. Se você fosse atleta de ginástica, até deveria, você tem que estar bem alongado, até excessivamente. Precisa de alguns movimentos com amplitude de movimento gigante. Eu entendo. Mas você está na academia ali para tentar melhorar. O ideal é manter uma flexão de 90 graus. Se você consegue fazer isso, tá ótimo. Não precisa passar disso não, tá? E aí você preserva a sua coluna aqui, graças a Deus. Porque esse movimento de flexão lombar aqui para a coluna não é muito. Já falou sobre cargas mecânicas que atuam sobre os músculos e sobre a, tá? Então, o encurtamento, pessoal, ele é um problema, mas não exagera na hora de querer trabalhar lá dos músculos antagonistas a ele. O problema, então, do isquiosural encurtado não é só dele. Ele afeta a contração do seu antagonista. Do posterior de coxa
é o quadríceps. Então, por exemplo, se você tem um encurtamento do posterior, isso afeta, por inibição, os anteriores e diminui também a capacidade de produzir força dos anteriores. Você não está diminuindo a força só desse músculo, mas também daquele que é antagonista a ele. É muito comum em mulheres, a gente vê em academias, né? Mulheres que não conseguem, por exemplo, reclamam muito que não conseguem desenvolver o glúteo, ou homens que reclamam muito que não conseguem desenvolver o peitoral. E às vezes o problema não é nem no glúteo e não é nem no peitoral. Porque o caso do peitoral, por exemplo, é comum a gente ver a pessoa com aquela postura cifótica, né? Que ela vai se fechando. Então, no caso do peitoral, em postura cifótica, né? É comum a gente perceber um aumento do encurtamento do peitoral. A postura cifótica acaba diminuindo o comprimento do peitoral. Ou seja, o músculo encurtado tem menos capacidade de produzir força, ele não vai conseguir desenvolver do jeito que deveria. Então, esse encurtamento do peitoral atrapalha o desenvolvimento dele. Ao mesmo tempo, o glúteo, ele é mais difícil de a gente encontrar glúteo encurtado. É muito difícil, eu não estou lembrado de ter visto. É mais glúteo alongado. Por quê? Porque quando a gente senta, agora a gente está sentado, e muita gente passa muito tempo sentado, né? O glúteo fica alongado. E na hora que você senta, você está com flexor do quadril, você está em flexão do quadril. Quando você está sentado, o seu ilíaco e os seus psoas, eles estão encurtados. E esse encurtamento do psoas pode afetar a ativação do glúteo por inibição recíproca. Então, às vezes, você não consegue desenvolver o glúteo do jeito que deveria, não por causa da ativação do glúteo, ou não por causa de um problema com o glúteo, mas com um problema com os antagonistas a ele, que estão encurtados, que acabam afetando a ativação dos agonistas. Então, o encurtamento é uma coisa que a gente tem que pensar aí para ver como é que a gente pode ver as relações e tentar melhorar isso. Os trabalhos aí que melhoram esse problema. Então, a gente entende aí que esses músculos encurtados, eles vão receber tendências para contração mesmo quando a gente alonga eles. E isso afeta quem? Isso afeta os músculos antagonistas aí. Então, uma coisa para se pensar aí, com relação ao encurtamento. E com relação ao alongamento, que as pessoas às vezes negligenciam mais. O encurtamento eu vejo mais policiamento, né? Então, vão estar encurtado, vão melhorar, tá, vão fazer alongamento, beleza. Mas eu vejo menos policiamento para o alongamento excessivo, porque não é verdade que quanto mais alongada a pessoa é melhor, tá, gente? O alongamento excessivo é tão ruim quanto o encurtamento. Então não é verdade. Quanto mais alongada a pessoa, melhor? Não, não é verdade. Vou te dar um exemplo, que a gente vê corriqueiramente também. Olha só essa imagem aqui, ó. Tá aparecendo aqui esse pontinho que eu coloquei, ó. Ele está bem no processo espinhoso da segunda vértebra torácica. Esse processo espinhoso da segunda vértebra torácica, ele tem que estar bem próximo, ou quase que alinhado, com o seu acrômio. Se você tem este processo espinhoso alinhado com o acrômio, beleza. Você tem um nivelamento normal dos ombros. Mas muita gente, quando você vai avaliar, você palpa o processo espinhoso da T2 ali dessas pessoas e acaba vendo um distanciamento muito grande para o acrômio. Essa pessoa tem um pescoço mais longo. E o pescoço mais longo, ele exige o quê? Que o seu trapézio superior, né, o trapézio descendente, ele fique estirado. Isso é um caso clássico de um alongamento excessivo, por causa de uma alteração postural que acabou causando esse processo. E esse alongamento excessivo, gente, ele acaba gerando o quê? Rupturas, ou micro-rupturas na musculatura. Aqui dá para perceber uma imagem de um músculo preservado, com as suas estrias bem marcadas, né? E aqui não dá para ver quase nada direito. Por quê? Porque eles estão lesionados, microlesionados.
E essas usadas por esse alongamento excessivo acabam gerando, por exemplo, pontos de contraturas musculares, porque o músculo acaba contraindo para poder, gerando uma, gera uma contratura para poder tratar aquele processo, né? Processo de microlesão, microruptura que aconteceu devido ao estiramento. Então, para tentar fazer com que aquela lesão pare, que aquela ruptura seja tratada, o seu corpo acaba gerando uma contratura. E essa contratura, ela pode doer em determinado ponto, ou pode causar dores em pontos diversos. Então, no caso específico lá do alongamento excessivo do trapézio, se tem, pode, por exemplo, ter um ponto específico do trapézio com contratura, e essa contratura do trapézio acaba sendo relacionada com dores em todos esses locais aqui, ó. Toda essa região avermelhada aqui, ó. Então, tem gente que sente dor de cabeça aqui na região do osso entre o osso frontal e parietal, ou que sente dor na mandíbula, ou que sente dor aqui na base do crânio, na região lateral, mas o problema não está aqui. O problema está nesta contratura gerada no trapézio. Por que que isso acontece? Porque quando você tem um alongamento excessivo, a fáscia que está passando por esse local, e essa fáscia só, ela acaba ficando densa, menos densa, mais estirada. Isso desidrata a face. Isso vai deixando as células musculares mais ou menos nutridas. E essa falta de nutrição da célula muscular acaba gerando esses nódulos, essas contraturas. E a gente chama isso de ponto gatilho. Você tem uma dor, uma contratura em um ponto que gera um gatilho em outro lugar. Isso é um ponto gatilho. Tanto é que na hora que você palpa o ponto da contratura, imediatamente a pessoa sente em outro lugar. Imediatamente a pessoa sente aqui na cabeça. Pô, não, você aperta aqui, dói aqui. Justamente por causa da conexão da face entre esses lugares. E além de gerar esses pontos gatilhos, acontece só há uma diminuição da força, um enfraquecimento muscular. Então, o alongamento excessivo acaba sendo tão ruim quanto o encurtamento. Então, a gente tem que tentar entender isso também. Como é que eu sei se o músculo presta? Eu testo para ver se aquela articulação está naquela angulação que deveria estar. Vou dar um exemplo de novo do posterior de coxa lá. Se você vê que a pessoa consegue, só, sem muito esforço, trazer a perna bem próximo da cabeça, vou voltar na imagem lá para a gente lembrar. Se, por exemplo, a pessoa conseguisse levantar a perna aqui, ó, mas sem flexionar a coluna, ela está indo além dos 90 graus de flexão do quadril. Ela está indo além do que precisa. Então, isso é uma característica do alongamento além do que se precisa para o músculo isquiosoral. Ou seja, é um alongamento. E esse alongamento excessivo pode gerar aquilo que eu falei. Vai gerar com certeza? Não, com certeza não. Mas aumenta a chance disso acontecer. Leve esse ponto importante, tá, gente? Tudo que eu estou falando aqui é um aumento de chance, né? Quando eu falo para você que o encurtamento ele pode gerar problemas e dores, aumenta a chance, não quer dizer que vai gerar. Quando eu falo que um alongamento excessivo pode gerar microruptura, estou falando que aumenta a chance, não quer dizer que vai gerar. O corpo humano, a gente tem que entender que nada é 100%, né? Não é exato. Então a gente só fala que aumenta a chance disso acontecer. Tem alguém aqui que tem, pessoal, esses pontos gatilhos? Às vezes sente uma dor de cabeça mesmo, que é mais comum, nesses locais aqui da cabeça, região lateral.
Região mais suboccipital aqui, mandíbula, dor aqui no masseter. Ou vocês são pessoas muito saudáveis, que não Dor de sentem dor. cabeça Deus tem. consegue. Eu não sei se é isso. Aí também perto da Uhum. escápula É tem um nesse movimento local, Fernando? aí também. Aqui, ó. Esses locais aqui são Isso. lugares clássicos de ponto gatilho, né? Desce uns trem Aqui desse mesmo. provavelmente tem alguma alteração da escápula. A escápula assim, ou puxada para próxima ou para longe. Provavelmente para longe, uma abdução da escápula, que vai estirar o romboide e gerar um gatilho aqui. A Brenda falou que tem também. Tem o que, Brenda? Dor de cabeça? Ah, pé da escápula também. Tem vários pontos. Se você procurar trigger points no inglês, vou colocar no chat para vocês verem aqui, ó. Tem até um aplicativo que tem esse nome, Trigger Points. São os pontos gatilhos em inglês, que mostram os principais pontos de ponto gatilho. O que se utiliza para poder minimizar esses pontos gatilhos é a liberação miofascial, porque você está pensando menos densa, né? Então, trazer a face para o normal. E isso você pode utilizar a liberação miofascial, que é um tipo de massagem, justamente nestes pontos, principalmente nesses pontos, mas ao longo de todo o músculo que está sendo é, acometido e acaba aliviando as dores daquele local. Senti a dor do pedescópio depois que foi o exercício melhorou. Beleza, Eric. O exercício costuma melhorar mesmo, porque ele aumenta a hidratação da face. Isso gera chance menor de ter ponto gatilho. Marcelo, Então, pessoal, para relembrar. Oi, diga, Matheus. nesse caso aí, esses pontos são pontos de tensões? Isso. São contraturas musculares geradas por Nossa, esta lesão, lesões como essa daqui. não, beleza. Muitas vezes causadas pelo alongamento excessivo. Mas não é a única forma de gerar ponto gatilho, não, tá, gente? Você pode gerar ponto gatilho por outras formas. O mais comum é por esse alongamento excessivo. Beleza, vamos lá. Então, só para a gente lembrar aqui, né, que tão ruim quanto ter um encurtamento, também tem um alongamento muito grande por causa da manutenção da contração muscular. Mas você pensa assim, pô, Sam, então você faz exercício, o músculo ele diminui de tamanho, não é isso? Você faz contração, o músculo encurta. E quando você faz exercício, pessoal, você tem mais contração ali na hora que você está com o músculo encurtado ou na hora que você está com o músculo alongado? Qual a pergunta? Sei lá. Quando Qual eu a falei pergunta? o seguinte, com o músculo encurtado, eu falei que o músculo, vou repetir aqui, que o músculo encurtado e o músculo excessivamente alongado têm menos capacidade de produzir força. Beleza? Deu para entender a partir da relação força-comprimento aí? Sim, Aí eu falei assim, ó, de exercício o músculo diminui de tamanho, né? sim. Quer dizer que ele vai diminuir a capacidade de produzir força? Ou não? Quanto mais eu contraio, menor a capacidade que eu tenho de produzir força? Acho que não. Não sei. Acho que, tipo assim, você, quanto mais você tá contraindo, mais fibra muscular tá sendo acionada, aí mais força você tá fazendo, no caso. Tá, mas à medida que eu vou diminuindo mais, a minha força vai aumentando ou ela vai diminuindo?
Vai diminuindo, porque não tem como contrair mais o mesmo tanto quando ele estava no estado normal, né? Com o músculo já encurtado para ele normal, eu vou conseguir fazer bem menos força do que quando ele está no estado normal. Hum, Exatamente. Aí no exercício, tá, gente? Quanto mais você contrai, o músculo vai diminuindo a capacidade de produzir força. Porque aí já não está relacionado com a actina e miosina, mas com a fadiga, né? Imagina você contraindo, 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 contraindo. Você não consegue contrair o dia inteiro. Uma hora você acaba cansando, né? Fadigando. Então você tem ali mais um fato que o encurtamento pode gerar diminuição da força. Mas nesse caso, não por causa do encurtamento em si, mas por causa da fadiga. O que eu estou querendo dizer, pessoal, é que essas medidas que eu estou falando aqui, ó, músculo mal, músculo encurtado e músculo alongado, é em repouso, tá? Quando você analisa a pessoa de forma estática. Olhei e vi, ela tem um pescoço muito longo, ela tem um alongamento excessivo de trapézio. Ela tem um pescoço muito curto, ela tem um encurtamento de trapézio. Isso não está ligado com o exercício em si. Quando eu vou olhar para dentro do exercício, durante o exercício, tem outros fatores que vão afetar a força. Nesse caso aqui, é um fator que eu estou falando de repouso, não de durante o exercício. Eu pretendo essa parte? Essa parte, então vocês vão achar que quanto mais, vocês vão achar que o exercício é ruim, né? Porque o exercício é um movimento que encurtamento e alongamento o tempo inteiro do músculo. E isso, não, por si só, não vai diminuir a força. E tem gente que se pergunta, pô, mas o que eu faço para poder diminuir o encurtamento ou diminuir o alongamento excessivo, né? A maneira que a gente usa mais corriqueira para melhorar o comprimento do músculo, ou seja, tirar o encurtamento, é o alongamento, os alongamentos, né? O trabalho de alongamento. E aí tem muita gente que fala assim, pô, mas eu faço alongamento antes ou depois de fazer exercício? Eu faço alongamento durante o exercício? Isso afeta a minha produção de força? São questionamentos que vira e mexe as pessoas fazem. Eu acredito que vocês em algum momento já pensaram isso, já perguntaram alguma vez, já viram, já leram alguém falando sobre isso, né? Será que eu alongo antes ou depois? O alongamento afeta o desempenho ou não afeta? Bom, tem um artigo que eu gosto muito que fala sobre isso, pessoal. Não é um artigo novo, desde 2012, mas é um artigo bem feito né? De diferentes tipos de trabalhos de alongamento antes de produção de força. Parou indivíduos que fizeram um teste de força máxima antes, pegam o seu pé e alongam o quadríceps, fica lá paradinho 30 segundos, que é uma forma, né, mas a mais comum é chamada de 3S, e o alongamento balístico, que é o alongamento que você faz com muita velocidade. Nem compararam, né? Eles queriam saber o quê? Qual dessas situações diminui a força quando eu faço ela antes de fazer o exercício de força? Então, se eu alongar estático e fazer força, diminui a força? Se eu fizer facilitação neuromuscular proprioceptiva, que é uma técnica de alongamento, diminui a força? Se eu fizer alongamento balístico, diminui a força? E comparando com o momento sem alongamento, a única forma que foi encontrada que diminuiu a força foi fazendo uma técnica de alongamento. Quando você faz um alongamento normal, alongamento de força máxima. Mas se você fizer uma técnica de alongamento, você pode sim diminuir a força. Então, é uma coisa que você tem que pensar. Quando eu falo uma técnica de alongamento,
É como se fosse um treinamento. Na disciplina de treinamento esportivo, a gente tem uma aulas de trabalho de flexibilidade, onde a gente vai explicar técnicas e formas de treinar a flexibilidade. Se você faz uma técnica dessa antes de treinar força, pode vir que sua força, pode ser que a sua força diminua, sim, como foi demonstrado nesse estudo aqui, para membros inferiores, né? Então a gente tem aqui uma ideia de que treinar força pode ser feito um alongamento antes? Pode. Um alongamento estático não diminui a força. Um alongamento balístico não diminui a força. Mas uma técnica de alongamento está relacionada com isso. E essa técnica de alongamento ela é bem invasiva assim, ela é bem dolorida mesmo. É um trabalho de alongamento que dói fazer. Está ligada mais com uma capacidade de fazer, que a gente chama de educação física de flexionamento. A gente separa isso na educação física entre alongamento e flexionamento. São formas diferentes de trabalhar. E aqui mostrou isso. Mas, isso aqui é um estudo bem legal. Mas também eu posso levar uma outra coisa em consideração. Vamos pensar o seguinte. Vou dar um exemplo daquela pessoa que eu falei com vocês que tem o peitoral encurtado, aquela pessoa que tem aquela posição cifótica. A pessoa, quando tem o peitoral encurtado, ela tem essa aproximação exagerada de actina e miosina, certo? Se ela tem essa aproximação exagerada de actina e miosina, se eu conseguir separar um pouquinho elas, eu vou trazer elas mais próximas do que deveria ser normal, concorda comigo? Se eu estou alongando elas e separando um pouco mais essa actina e miosina, eu estou tentando fazer com que elas fiquem mais próximas do normal. Se elas ficam mais próximas do normal, você acha que ela aumenta ou diminui a capacidade de produzir força? Aumenta? Aumenta. Porque eu justamente estou trazendo para o ponto onde o músculo tem maior capacidade de produzir força quando ele está normal, em repouso. Então, no final das contas, o que é o mais importante para definir se eu tenho que alongar ou não tenho? Se aquele músculo está com comprimento normal, encurtado ou alongado excessivamente. Se eu detecto que eu tenho um músculo encurtado, eu posso trabalhar um alongamento com certeza antes de fazer a atividade. Porque se eu trabalhar um alongamento antes de fazer a atividade, eu vou tentar trazer esse músculo mais para próximo de uma posição normal, o que vai me possibilitar uma capacidade maior de produzir força. Agora, se eu tenho um músculo excessivamente alongado e faço uma técnica para aumentar o alongamento dele, eu vou estar aumentando a força ou vou estar diminuindo a força? Vai estar diminuindo a força, porque vai estar alongando mais ainda, distanciando mais ainda os ligamentos. Exatamente. Exatamente. Vou estar distanciando ainda mais a actina e miosina. Vou estar atrapalhando ainda mais a força. Então não adianta eu querer ficar alongando um músculo que já está excessivamente alongado. Eu só vou atrapalhar ele ainda mais a contrair. Então, mais uma vez, a importância que a avaliação tem dentro de um processo de treinamento. Que antes você fala assim, alonga ou não alonga esse músculo? Você pode falar, depende, mas depende de quê? Esse músculo ele está no comprimento normal em repouso? Se ele está no comprimento normal em repouso, não faz muita diferença alongar antes ou depois, não. Se ele estiver encurtado, faz. Porque se ele estiver encurtado e eu alongar, eu vou conseguir trazer ele mais para perto do normal. Na hora que ele for contrair, vai estar melhor. Se ele tiver alongamento excessivamente alongado, e eu alongar ele, eu vou piorar a capacidade dele de produzir força. Então, não deveria fazer isso. Essa é o que a gente considera hoje a maneira mais adequada de responder a essa pergunta. E essa maneira com que eu respondo a todas as pessoas que me perguntam sobre isso. Não é uma resposta Anselmo, pronta. Oi. qual que é a diferença do alongamento com o estiramento? O estiramento ele pode voltar, o alongamento excessivo não? O alongamento, assim, o seu músculo ele tem uma capacidade elástica, tá?
O que é ser elástico? Elástico é você ter uma deformação e retornar à posição inicial. Certo? O seu músculo tem essa capacidade. Você pode alongar ele, e na hora que ele alonga, ele aumenta o comprimento, mas na hora que você pode alongar, ele retorna para quando ele era antes. Então, o alongamento é isso. É você deformar o músculo, aumentando o comprimento dele, mas retornando à posição inicial. O estiramento, ele é uma alteração plástica. O que é uma alteração plástica? É eu deformar o tecido e ele não retornar à posição inicial. Ele vai tomar a conformação do estiramento. Eu cheguei a comentar sobre isso na disciplina já, sobre essas deformações plásticas e elásticas. Eu lembro que no dia eu dei o exemplo lá a gente fez até um cálculo, né? Do soco do boxe, do sujeito que dá um soco no boxe, para saber se era elástico, se era plástico. Mostrei uma imagem de um carro batendo, para mostrar que aquela deformação do carro era plástica. Essa é a diferença do alongamento para o estiramento, é a deformação que acontece. Beleza? Deu para entender? Realmente. Tudo bem, já são nós que dá pra gente falar mais de uma aqui, né? Eu tô em qual agora aqui? Eu tô no quarto, né? Não, eu vou terminar antes de falar dele. Vou terminar isso aqui, eu deixo a quarta coisa, né? Que é a relação comprimento e tensão para a gente fechar a ideia de hoje, para partir dessa ideia do alongamento, encurtamento, capacidade de alongar ou não, o músculo excessivamente. Quando a gente fala de exercício, e agora eu estou falando, vou voltar a falar que eu estou falando de movimento, exercício, durante a execução, não do músculo em repouso. Quando o músculo ele vai contraindo muito, então vamos pegar de novo aquele exemplo que eu falei. Ó. Quanto mais o músculo encurta, eu posso dizer que sim. Quanto mais o músculo encurta, menor a capacidade dele de produzir força. Ah, mas o exercício ele encurta muito para fazer muita força. É verdade. E quanto mais ele encurta, menor vai ser a capacidade dele de produzir força. Uma pessoa que está fazendo esse exercício aí, que é a cadeira extensora. Cadeira extensora é um exercício de extensão de joelho. Quem faz extensão de joelho são os músculos do quadríceps. E o músculo do quadríceps, então ele vai encurtar na hora que o joelho for estender. E quanto mais pesado tiver para fazer a cadeira flexora, mais aquele músculo vai ter que encurtar para poder gerar força. Até que vai chegar uma hora que ele não consegue mais gerar força, por causa daquela fadiga que eu comentei. Quando o músculo chega nesse ponto, pessoal, que ele está tentando gerar força para vencer a realidade, diminui, 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 diminui de tamanho no máximo possível e não consegue mais manter essa contração. O que para o músculo? Força. E ele não é mais capaz de gerar força ativamente. Então você está subindo, estendendo o joelho até uma hora que não dá mais. Esse é o ponto da insuficiência ativa. Você tem lá um encurtamento do músculo até o momento que você não consegue mais manter aquela contração. Beleza? Isso é insuficiência ativa. Agora também tem um outro tipo de insuficiência, que é a insuficiência passiva. O que é insuficiência passiva? Insuficiência passiva é a capacidade que o músculo antagonista tem de se estirar, de alongar. Então, vou dar esse mesmo exemplo aqui. Na hora que a pessoa está fazendo uma extensão de joelho, o que acontece com os músculos posteriores da coxa? Os músculos posteriores
posteriores da coxa, eles encurtam ou alongam? O que vocês acham, pessoal? Repete a pergunta, por favor. Quando a gente estende o joelho, os posteriores da coxa, eles encurtam ou alongam? Eles encurtam? Não, alongam, porque Alongam? quem está encurtando são os anteriores da coxa. Ah, tá na hora de estender. Isso mesmo. Isso. Na hora de estender o joelho, os anteriores da coxa encurtam e os posteriores alongam. Agora, se uma pessoa tem o posterior da coxa encurtado, pensa comigo, ele tem o posterior da coxa encurtado. Você acha que ele consegue manter o joelho dele estendido assim? Com esse músculo aqui posterior encurtado? Aguenta Ou não, né? não? Aguenta não. Começa a fazer o quê? Começa a doer, não é? Dói. Pois é. Exato. Então, isso acontece o quê? Atrapalha o músculo agonista a fazer a contração dele. Ele não consegue estender o joelho. Isso a gente chama de insuficiência passiva. Por que passiva? Porque o isquiosural aqui, ó, ele não é o responsável por fazer o movimento, mas ele está atrapalhando o movimento. Ele está atrapalhando o movimento acontecer. Ele não consegue manter um alongamento normal para deixar o joelho estender. E quando ele está nesse processo de encurtamento, ele acaba mandando informações, né? O seu corpo acaba mandando informações para contrair esse músculo, para contrair o antagonista, o que atrapalha o agonista a trabalhar. Lembra que eu falei da inibição recíproca? Então, eu tenho esses mecanismos durante o exercício que afetam a força. A insuficiência ativa, que é quando o músculo não tem mais capacidade de gerar contração, e a insuficiência passiva, aonde o encurtamento ou uma rigidez do músculo antagonista atrapalha a contração do agonista. Um detalhe, pessoal, que essa insuficiência só acontece em músculos que cruzam duas articulações. Vou dar um exemplo do seu quadríceps, vamos ver se vocês lembram comigo. Ó. No quadríceps eu tenho quantos músculos? Comecei do fácil, hein? Quantos 4. músculos tem o quadríceps? 4. 4. Quais são os músculos do quadríceps? Vasto lateral, vasto medial, vasto. Tem um vasto lá e o reto femoral. Isso. Quem ajuda a Fernanda do Vasco está faltando aí? Intermédio. Isso. Isso. Então, eu tenho os 3 vastos e o reto femoral. Qual desses 4 músculos, ou quais desses 4 músculos, cruzam duas articulações? Só o reto femoral, o Matheus colocou aí. Só o reto femoral cruza o quadril e o joelho. Os vastos, eles estão inseridos no fêmur e terminam na tíbia, ou seja, só cruzam o joelho, eles não cruzam o quadril. Então, quem que sofre insuficiência desses 4 músculos? Somente o reto femoral. Só ele sofre insuficiência, tanto ativa ou passiva, se fosse num outro movimento. Por que que os isquiosurais sofrem insuficiência? Porque todos os 3 cruzam quadril e joelho. Então, a gente só tem insuficiência que cruzam músculos, músculos que cruzam duas articulações ou mais, que a gente chama de músculos multiarticulares. Né? Eles têm duas articulações que eles cruzam, e não músculos Pessoal, monoarticulares que só cruzam uma articulação. Oi. essa insuficiência passiva, assim, que, tipo assim, geralmente é por conta do desequilíbrio muscular também, né? E pode, tipo assim, pode causar maior probabilidade de lesão também. Pode. Assim, a insuficiência passiva, o desequilíbrio não causa insuficiência passiva, geralmente. Ao contrário, é a insuficiência que gera o desequilíbrio, entendeu? E que a insuficiência passiva é?
ela vem de uma rigidez ou de um encurtamento de um determinado músculo, certo? Aí esse encurtamento desse músculo é que pode gerar um problema mais para frente e possivelmente gerar uma lesão. Esse é o processo. Não é a lesão que vai gerar a suficiência, não é o outro termo que você usou, Fernando, esqueci. Desequilíbrio muscular. Desequilíbrio muscular, né? O desequilíbrio, ele vem de uma alteração de força entre uma região agonista comparado com uma antagonista. Então, o que gerou o desequilíbrio, né? O que gerou o desequilíbrio foi que um músculo estava rígido, estava encurtado, e um outro estava alongado demais, por exemplo. Então, foi essa relação que gerou o desequilíbrio, não o desequilíbrio que gerou a insuficiência, entendeu? Entendi, sim. Muito obrigado. Beleza. Só para fechar então com esse exemplo, pessoal, vocês vão perceber que na cadeira extensora aqui, né? Aqui você tem a pessoa numa posição comum da cadeira extensora. Nessa posição aqui, não sei se dá para vocês perceberem aí, ó, mas a pessoa está mais deitada, tá vendo? Ela está com o quadril mais estendido. Aqui o quadril dela está mais flexionado, aqui o quadril dela está mais estendido. E na imagem de baixo, o quadril dela está ainda mais flexionado, porque ela traz o corpo para frente. O que ela está querendo testar aqui? Quando ela está com o quadril mais estendido, o reto femoral dela fica mais alongado. Mas se eu tenho mais alongamento aqui do reto femoral, eu consigo ter um menor comprimento aqui do isquiotibial, dos isquiosurais. Isso pode gerar o quê? Menos insuficiência passiva do isquiosural. Então, isso pode ajudar o movimento a acontecer aqui do reto femoral. Quando eu faço a cadeira flexora desse jeito, com o tronco para frente, eu tenho mais flexão do quadril. Ou seja, eu estiro mais os isquiotibiais. Se eu estico ele mais, eu deixo ele mais alongado, eu gero mais insuficiência passiva nele. A gente falou que a insuficiência passiva é justamente isso, né? Um antagonista muito alongado ou até mesmo muito encurtado. Então, esse processo aí vai gerar um aumento da insuficiência passiva dos isquiotibiais neste caso. A gente não vê muita gente fazendo cadeira extensora desse jeito aqui embaixo, ou pelo menos não deveria ver, né? Acaba sendo um erro, né? A pessoa faz isso sem querer, fazer a cadeira extensora desse jeito aqui. E desse jeito de maneira voluntária, né? Por querer mesmo. Para tentar manter aí uma menor insuficiência passiva dos isquiotibiais. Muito bem, pessoal. Falando de 3 coisas aí que influenciam das 10 que a gente tinha que falar, a gente falou de 3. Relação força-comprimento, relação força-velocidade, temperatura muscular, temperatura corporal, afetando força. Quer dizer que amanhã a gente vai falar de outras 7 coisas que vão afetar a força muscular. Ok. Amanhã, Beleza, então, a gente se encontra adorei mais que você não passou cedo. atividade hoje. Pode continuar assim. Mentira. Hoje, hoje é atividade, não. Hoje foi só troca de informações. Tô preocupado amanhã. Até Vai passar amanhã, duas, né? então. É. Não. Não, amanhã acho que não vai ter, não. Amanhã a gente vai acabar esse conteúdo aí. Uma boa noite para vocês, pessoal. Fiquem com Deus.